Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 29 de fevereiro. Está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Veja agora os destaques desta edição. O programa Câmara Presente se reúne com moradores da Vila Industrial e população apresenta dúvidas e sugestões para o projeto de lei de zoneamento. Hoje a vez de Santana, na região norte da cidade, receber a visita do programa. Câmara abre as portas do Legislativo para estudantes da cidade. Alunos de uma escola de São José conhecem um pouco do trabalho dos vereadores. E no quadro sobre mercado de trabalho, vamos te ajudar a se preparar para uma entrevista de emprego e também para as dinâmicas de grupo. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. Moradores da região leste de São José participaram das discussões que envolvem o projeto de lei de zoneamento da cidade. A oportunidade de tirar as dúvidas sobre as mudanças previstas na lei e também apontar sugestões para o projeto foi promovida pelo programa Câmara Presente, que se reuniu na Vila Industrial. Vereadores e autoridades também estiveram no encontro. Acompanhe na reportagem. O programa Câmara Presente reuniu professores, estudantes e moradores da região da Vila Industrial para debater o projeto de lei de zoneamento. Durante a reunião realizada no SENAC, a representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José explicou aos moradores as alterações previstas para a região considerada a porta de entrada da Zona Leste. Aqui na Vila a gente tem um zoneamento bem diversificado, basicamente de aqueles ZUCs, né, zona de uso controlado, de vários tipos. A gente tem áreas com limitação de 8 pavimentos e de 15 pavimentos. Essas limitações, como em todos os lugares da cidade, vão cair. A gente tem algumas áreas aqui que vai poder, inclusive aquelas áreas com uso de ruído noturno, né? Então, boate, casa de show e tal. E basicamente vai ser isso, vai tudo virar ZM3, a maior parte da área vai virar ZM3, que é essa área onde pode quase tudo. Para os moradores, o contato com os vereadores é uma oportunidade para apresentar as demandas da região. Foi a nossa professora que trouxe a gente aqui para estar participando do projeto de zoneamento. E aproveitando a oportunidade, eu fiz as reivindicações que eu precisava para o meu bairro, representando o Santo Inês. Durante o Câmara Presente, a comunidade pôde ainda apontar as melhorias necessárias para a região e tirar dúvidas sobre o projeto de lei de zoneamento. Ao todo, 5 pessoas se inscreveram para falar. Entre os pedidos, melhorias na área de mobilidade urbana, manutenção e segurança de espaços públicos e áreas verdes. A falta de atividades culturais também foi apontada pelos moradores. Os maiores problemas que eu vejo assim é o fluxo de carro, fluxo de ônibus, tem determinados horários que trava tudo, não vai nem para frente nem para trás. Aproveitar melhor os espaços, melhor as ruas, algumas avenidas, algumas ruas que der para passar, né? Aproveitar melhor esses espaços, que determinados horários, né? Às vezes quando causa acidente na Dutra, todo mundo sabe que eles fogem para cá, né? É o centro comunitário que está abandonado lá já há anos. Tinha atividade esportiva, o parque ecológico que está abandonado, não tem, apesar de ter o guarda municipal lá no próprio parque, não tem muita ronda, eles se negam de rodar o horário escolar na frente do prezinho também, e também pedindo, quem sabe um dia não colocar um centro cultural lá, um espaço cultural para o nosso bairro, para ter mais atividades para nossas crianças. Para os parlamentares, é importante debater temas de interesse da cidade com os moradores. A Zona Mista 3, ela aceita muita coisa, ela abre demais algumas portas, algumas oportunidades que nem sempre são as ideais. Por isso que é fundamental a gente estar aqui conversando com a população para tentar saber exatamente o que eles estão, o que a população está querendo para essa região. Nós temos uma região que virou um corredor para ir para outras regiões do fundo da Zona Leste. Então a região aqui da Vila Industrial e Vila Tesouro é uma região onde você está tendo um processo de verticalização muito forte, de implantação de grandes comércios, supermercados. Então é uma região que ela está sendo consolidada desde sua criação há mais de 40 anos. Há uma necessidade de se organizar melhor essas construções de acordo com o viário existente aqui nessa região. Foi muito importante a questão de vários pedidos, mas o que mais me chamou a atenção foi da malha viária, da Vila Industrial.
onde os horários de pico fica muito trânsito, os carros, então foi muito importante. Então, mais uma coisa que tivemos que ficar de olho no zoneamento é sobre a malha viária da região leste. Já é uma região bem adensada já, uma região que que tem a característica já residencial. E foi discutido aqui, a população pôde dar as suas sugestões, fazer as suas críticas, cobrar o poder público, cobrar nós, agentes públicos, quanto à melhoria de infraestrutura. Isso é bom, sempre estar perto da população, escutando, conversando com ela. E a Câmara tem se mostrado preocupada em ouvir a população sobre a nova lei de zoneamento. A meta é levar o programa Câmara Presente para todas as regiões da cidade. E hoje os vereadores vão à região norte de São José saber a opinião dos moradores do bairro Santana. Localizado na região norte, Santana é um dos bairros mais tradicionais do município e conhecido por abrigar a maioria dos migrantes mineiros que chegaram à cidade a partir da década de 60. Entre os pontos positivos do bairro, os moradores destacam a proximidade do centro, a oferta de parques e áreas verdes e a presença de escolas. De bom tem o Parque da Cidade, né, que é uma área de lazer, né, muito boa. Aqui tem tudo, né? Aqui é um centro, né? Tem banco, tem tudo, né? Que a gente precisa, supermercado, tem tudo, escola, tudo. Aqui é muito bom. É bom, eu moro próximo do centro, né? Não preciso pegar ônibus para ir para o centro. Escola perto, supermercado perto. Agora o que falta mais aqui é cuidado com o lixo, né? Que o pessoal se descuida com as limpezas dos terrenos, tem terreno com muito mato. Eu gosto daqui porque é um bairro onde todo mundo conhece todo mundo, muita gente antiga. Gostoso de morar, tem tudo perto, mercado, farmácia, hospital, tem tudo aqui de bom aqui. A única coisa que precisa é mais segurança. Roubo, ladrãozinho batendo carteira, isso é direto. Andar por algumas ruas comerciais de Santana parece uma volta ao passado, mas nem todos estão satisfeitos com esta cara de bairro antigo do interior. Na realidade, Santana ficou parado no tempo. Se você vai em qualquer bairro novo da cidade, enfim, Zona Sul, Zona Oeste, é uma outra São José dos Campos. Santana continua parado no tempo. Nada progride. E as poucas tentativas não vingam. Santana é o bairro que recebe hoje o programa Câmara Presente, que tem como objetivo realizar uma série de reuniões públicas abertas à comunidade para discutir o projeto de lei de zoneamento. O encontro hoje é a partir das 19 horas na Escola Estadual Santana do Paraíba. Participe! E o Legislativo também tem levado a sério o compromisso de incentivar projetos voltados para a área da educação, como forma de estimular jovens e crianças a, desde cedo, aprenderem sobre cidadania e política. A Câmara recebe a visita de escolas e os alunos se mostram interessados em conhecer um pouco do trabalho dos vereadores. Todo mundo muito concentrado. E tem motivo para essas crianças estarem tão atentas assim. Elas estão visitando pela primeira vez o prédio da Câmara Municipal de São José dos Campos. Alunos do 5º ano do Centro Educacional Construir tiveram a chance de conhecer de perto como funciona a rotina do Legislativo. Eu achei muito legal, gostei muito. Eu aprendi várias coisas, como era a Câmara antigamente, atualmente, quantos vereadores tem, várias coisas. Eu gostei bastante, eu aprendi várias coisas. Conheci o presidente da Câmara, foi bem legal. O primeiro ponto de parada foi o Memorial Legislativo, que fica logo no hall de entrada. Depois, eles circularam pelos corredores da Câmara, onde ficam os gabinetes. No gabinete do vereador Ciborgue, aprenderam um pouco mais sobre a rotina de um parlamentar. É muito importante hoje a Câmara Municipal sempre recebendo alunos, crianças que vêm aqui, que querem conhecer mais o trabalho dos vereadores e o trabalho do Legislativo. Porque amanhã eles estarão aqui. Eles serão o futuro do Brasil. E é importante quando você pega uma criançada como essa, que vem cobrar, que fala assim, meu pai te conhece, não te conhece, o outro conhece, e sabe um pouco da vida do vereador. Isso é importante, é gratificante quando você pega crianças interessadas com a política e o futuro do Brasil. Ainda durante a visita, os estudantes visitaram o plenário, local onde são realizadas as sessões. Lá eles bateram um papo com o presidente da Câmara, Shakespeare Carvalho, e também tiveram a chance de atuar como vereadores.
Primeiro que é um exercício de cidadania, que os professores trazem aqui os alunos da Câmara Municipal para conhecer como é que funcionam os poderes da cidade, onde se fazem as leis, onde se colhe as reivindicações da população. Eles vão aprendendo desde criança. Eu tive essa oportunidade de passar pela Câmara Municipal quando fui aluno e hoje sendo vereador e presidente da Câmara e ver a mesma coisa acontecendo hoje com esses alunos. Então, parabenizar primeiro os professores que estão dando essa aula de cidadania e parabenizar aos alunos e aos pais aí pelo incentivo que estão dando para que eles possam aprender e se integrar um pouco mais com a nossa cidade. Através do programa Visite a Câmara, o Legislativo abre suas portas para todos os alunos da cidade. A proposta permite que os estudantes conheçam o trabalho dos vereadores. Para os professores, a visita estimula o aprendizado sobre cidadania e gestão pública. É muito importante porque a vivência que eles têm aqui ajuda com que eles façam com que eles adquiram melhor o conhecimento, né? Então a gente procura sempre linkar o conteúdo com a vivência, com aquilo que eles estão realmente aprendendo. E eles já sabem que desde já são eles que vão escolher, né, quem vai estar ali para poder estar representando. Então isso é importante porque eles já vão adquirindo essa consciência e sabendo qual o papel deles como cidadão na nossa sociedade. Você também é como a maioria das pessoas que se sente nervosa durante as dinâmicas de grupo e avaliações psicológicas? No próximo bloco nós convidamos um especialista para te ajudar com dicas para você se sair bem nos processos seletivos. A gente volta já. A avaliação psicológica, dinâmica de grupo e nervosismo. Tem como desvencilhar uma coisa da outra? Difícil, né? Mas com confiança é possível manter a calma nos processos seletivos e se sair bem. Para ajudar com dicas, no nosso quadro sobre mercado de trabalho de hoje, convidamos uma especialista de RH que vai explicar melhor como se portar quando somos avaliados por uma empresa antes da contratação. É agora, no quadro Seu Emprego. Quando o assunto é entrevista de emprego, não há como negar o nervosismo e a ansiedade. Isso também acontece em outros processos avaliativos, como aquelas dinâmicas de grupo. Mas será que existe um segredo para se sair bem? Você já ficou nervoso em uma entrevista de emprego? Olha, eu não costumo ficar nervoso porque antes eu dou uma treinada antes no espelho, tá? Um pouco porque você está de frente, dá um medinho, mas dá tudo certo no final. Depende. Eu já fiz muitas entrevistas, né? Tem algumas que basicamente a pessoa que vem fazer a entrevista, ela pede apenas para você fazer uma entrevista pessoal. Então é bem tranquilo. Agora, quando tem dinâmicas de grupo, quando pede para fazer tipo um simulado, realmente eu acabo, depende da situação, ficando um pouco nervoso. É fundamental hoje que você conheça a empresa. Então a dica que eu dou para a pessoa que está procurando emprego é conhecer todo o histórico da empresa. Mostrar insegurança não é nada bom. Mas como deve ser a postura do candidato perante os avaliadores? Quem vai nos ajudar nesse assunto é uma especialista em recursos humanos. Mas a gente já adianta uma das dicas. Seja sempre sincero. Todo mundo já participou de uma entrevista de emprego e quase sempre fica aquela preocupação com o exame psicológico. Para dar as dicas de hoje, como se sair bem nessas entrevistas, eu converso com a coordenadora de RH, Juliana Garcia. Juliana, muito obrigado por receber a TV Câmara. Imagina. Juliana, qual a importância da avaliação psicológica na avaliação de um candidato? Na verdade, a avaliação psicológica ela funciona da seguinte forma no processo seletivo. Todo teste psicológico ele é validado. Isso é que permite que a nossa interpretação seja coerente e seja legítima, né? No processo seletivo, o teste psicológico ele nunca é eliminatório, ele é um complemento do processo. Os aspectos psicológicos do candidato vão nos permitir um prognóstico, ou seja, a gente pode traçar os possíveis desempenhos daquele candidato na função que ele vai exercer. Diferente do que os candidatos pensam, a gente não avalia se eles são loucos, se tem algum problema psicológico nesse sentido. A gente avalia simplesmente o desempenho na função. Por exemplo, avalia se é uma pessoa extrovertida, se é uma pessoa introvertida, se ela age com o pensamento ou se age um pouco mais com o sentimento. Essas características psicológicas vão facilitar apenas conhecer um pouco melhor o candidato. Uhum. E nas dinâmicas nas entrevistas de emprego, o recrutador recebe um perfil do candidato. Exatamente.
ele consegue perceber quem tenta fingir ser uma pessoa que não é, passar alguma imagem diferente do que ele realmente é? Isso fica latente, fica perceptível? Fica claro. Na verdade, quando nós estamos num processo seletivo, concorrendo àquela oportunidade, que pode ser a oportunidade das nossas vidas, né? É claro que o candidato vai tentar valorizar ao máximo o seu perfil. Mas nós, que estamos conduzindo a dinâmica, temos algumas técnicas para tentar identificar os comportamentos de acordo com a desejabilidade social, né? Tem aquela pessoa que tenta ser mais participativo, tenta agir um pouco mais com liderança. E ao longo da dinâmica, a gente consegue deixar o candidato mais à vontade e ele começa a agir com mais naturalidade. E as nossas técnicas, né, da dinâmica, a gente tenta filtrar um pouquinho mais esses comportamentos. Para quem vai participar de uma dinâmica assim, na sua opinião, na sua experiência profissional, quais são os principais erros e acertos do candidato nessa dinâmica? Na verdade, assim, a dinâmica, ela nunca vai... por exemplo, eu peço para criar um produto inovador. O foco nunca vai ser a criação do produto. O que a gente vai avaliar é a interação, é o perfil de liderança, é a comunicação em grupo, a negociação. São vários fatores que estão, na verdade, ocultos, né? A gente não divulga isso, a gente vai analisar na dinâmica. É basicamente isso. Ah, legal. E quando existem dois candidatos muito bons, muito preparados, quais são os fatores determinantes para a contratação de um deles, por exemplo? Então, na verdade, assim, quando os dois candidatos têm os aspectos de formação que atendem os requisitos da vaga, têm a experiência necessária e todas as características que o nosso gestor solicitou, basicamente a tomada de decisão ela é muito baseada na empatia também. Na empatia e na semelhança de valores que aquele candidato tem relacionado aos valores da própria organização. Então, não tem um critério muito palpável, ele vai variar de acordo com o gestor mesmo. Juliana, muito obrigado pela entrevista. Voltamos ao estúdio. E no próximo bloco vamos saber os resultados dos jogos do fim de semana para as equipes de São José. É daqui a pouco no Giro Esportivo. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está à procura de emprego aqui em São José? Então fique de olho na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para atendente de lanchonete, chefe de serviço de limpeza, cozinheiro de restaurante, fiscal de loja, instalador de sistemas de segurança, mecânico de manutenção e porteiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E na nossa agenda cultural você confere as atrações que movimentam a cidade. E hoje tem dica de oficina de música. Acompanhe. A Companhia Cultural Bola de Meia, vinculada à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para as oficinas de flauta e canto. Serão oferecidas 20 vagas para jovens de 10 a 16 anos. As aulas começam amanhã e serão realizadas todas as terças-feiras à tarde. A oficina é totalmente gratuita. Para mais informações, ligue 3941-9723. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcâmara@câmarasjc.sp.gov.br. E agora vamos com a previsão do tempo para a tarde desta segunda e também para a terça. A tarde desta segunda deve ser de chuva e céu nublado. A máxima chega aos 26 graus, mínima 21. Na terça, o sol deve aparecer em curtos períodos do dia e chuvas isoladas são esperadas a qualquer momento. O calor diminui,
máxima de 22 graus, mínima 18. Hoje no Giro a gente traz para você o resultado dos jogos do fim de semana. Teve duelo na Série A3 do Paulista e o vôlei de São José, que disputa a Superliga, foi às quadras. Quem vai nos deixar a par de todas as informações é o repórter Daniel Melo. Daniel, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E o nosso giro esportivo desta segunda-feira começa falando de futebol. Os dois times de São José dos Campos não conquistaram vitórias no final de semana. O São José Esporte Clube recebeu o Sertãozinho Martins Pereira. Veja como foi o duelo. No estádio Martins Pereira, na tarde do sábado, São José e Sertãozinho se enfrentaram pela 9ª rodada da Série A3. A Águia do Vale até merecia a melhor sorte e a sua melhor oportunidade foi no segundo tempo, nesta cabeçada de Douglas Santos. Mas o placar teimoso persistiu. Fim de jogo, São José 0, Sertãozinho também 0. A Águia do Vale volta a campo na próxima quarta-feira, às 3 horas da tarde, contra o Rio Preto, no estádio Martins Pereira. Já o Tigre do Vale, o São José dos Campos Futebol Clube, foi até Osasco e voltou com uma derrota. Veja como foi. No estádio Prefeito José Liberati, o São José dos Campos Futebol Clube perdeu a partida para o Grêmio Osasco em praticamente 5 minutos. Denilson, aos 27 do primeiro tempo, abriu o marcador com esse chute de fora da área. Em 2 contra-ataques consecutivos, Matheus conferiu com este belo chute aos 29 e outra vez aos 32. O Tigre diminuiu o prejuízo somente no segundo tempo com Alisson. Fim de jogo, Grêmio Osasco 3, São José dos Campos 1. O próximo duelo do São José dos Campos Futebol Clube também será na quarta-feira, às 8 da noite, também no estádio Martins Pereira. Falando da classificação do Campeonato Paulista da Série A3, o Rio Preto conquistou a liderança e vem com 19 pontos, tirou essa liderança do Atibaia, que é o segundo colocado. Já as equipes de São José dos Campos, o São José dos Campos Futebol Clube flerta com a zona do rebaixamento, tem 9 pontos, está na 14ª colocação, uma posição acima do São José Esporte Clube, que também tem 9 pontos, com esse pontinho conquistado, está em 15º lugar. E o assunto agora é voleibol. Pela 8ª rodada do retorno da Superliga Masculina de Vôlei, o São José recebeu o Juiz de Fora no ginásio do Tênis Clube e acabou vencendo por 3-0, parciais de 25-21, 25-16 e 29-27. E a equipe volta a jogar na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, no Tênis Clube, contra a equipe do Maringá. Mesmo com essa vitória, o São José não conseguiu voltar à zona de classificação para a próxima fase da Superliga. A equipe continua na 9ª colocação com 23 pontos conquistados. Bem, essas são as informações do esporte desta segunda-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá. Muito obrigado, Daniel, pelas informações. E o Diário Legislativo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.